de organização, de como que nós estamos pensando o conceito da campanha, da organização de luta. E aí a gente abre para ouvir os nossos parceiros, nossos companheiros. E aí a Rita, cadê a Rita? Ah, aí a gente vai fazer a água, que isso, e a gente vai abrir, eu acho que para algumas perguntas, se eu não me engano, né? Já desceu de novo. Bom, enfim, então passa primeiro para o Adriano Diogo e logo em seguida a gente passa para o Néder, tá bom? Tá. Vamos lá? Boa tarde. Que bom, está muito bom, está bem lotado o plenário. Ô Toninho, Raquel, parabéns, hein? Deita, a filha do Néder, que capricho, hein? Que bonito, muito bonito. Parabéns, viu, Néder? Ficou legal, ficou legal. Vocês sabiam dessa história do Carlos Néder aí? Não, né? Hã? O filho tá, os dois filhos do Néder aí. Vem pra ver. Legal, ficou bom, hein, Deita? Ficou bom. Vocês estavam tão preocupados, né? Deu certo. E você sabe que essa semana eu estava falando para o Néder, foi aquela menina que é sobrinha do Davi Capistrano, que trabalha lá no gabinete do Rui Falcão, que ela é filha do Baixa, do médico Baixa, que trabalha aí no Einstein. Ela ficou contando outras histórias lá de Mato Grosso, que aí só o Néder que pode contar mesmo. Mas é uma história muito bonita. Eu não estou autorizado a mexer nesse assunto, mas eu fui ler todas as teses que foram escritas. Tem duas teses, viu, Arthur? Sobre Mato Grosso. Você não imagina a barra pesada que foi lá, viu? Você não imagina o que os caras inventaram para prender a turma. Mas vamos lá. Então, pessoal, vocês veem, por que foi intencionalmente? A Juliana acompanhou esse vídeo e tal, e foi feito com muito carinho. É para dizer que tudo tem uma história, né? Quando o Cartola fez um samba muito bonito, A Vida é um Moinho, uma história muito triste, né? Que ele fala um poema que ele fez. Eu não sabia porque eu li aquele poema, ouvi aquela história do Cartola. Aí um dia eu cheguei para Leci Brandão e falei, Leci, por que esse poema é por uma mulher amada? Por que o Cartola fez esse samba? Que ela falou, não, Adriana, esse samba o Cartola fez para a filha dele. A filha dele entrou numa rota descendente muito grave e na maior tristeza, o Cartola compôs aquele samba lindíssimo, que é um dos clássicos, que A Vida é um Moinho. Bom, por que eu estou falando isso? Vocês veem que o Néder, que a gente vê aqui isolado num contexto em São Paulo, tem um DNA, tem uma origem lá com seu pai, com a sua mãe, na resistência, na luta, na perseguição e continuou. Aqui em São Paulo, formando na Faculdade de Medicina, se tornando sanitarista, e todo aquele giro, todo aquele movimento que eles não contaram direito ainda, que foi largar a Faculdade de Medicina, trancar a Faculdade de Medicina, ir para a Zona Leste e começar a organização popular dos conselhos de saúde, e que foi chamado depois de Movimento Popular de Saúde da Zona Leste, que foi um movimento de massa, de esquerda, que contribuiu enormemente para a organização popular e para a organização do SUS e o fim da ditadura. Fim da ditadura. Não tinha PT, eles estavam na faculdade. Que ano foi que você trancou? 76. 76, veja bem, a ditadura acaba 85, 76, o bicho estava comendo. O bicho estava pegando aí, não é, Arthur? 76, eles saem da faculdade, vão lá para a Zona Leste, cada um de um jeito, o Eduardo em Itaquera, o Roberto lá
naquela rua, naquela casa lá, e o Néder lá em Arthur Alvim, né, Néder? Então, começou essa organização popular gigantesca, que inicialmente lutava até pela construção de postos de saúde, de uma rede de saúde, mas na realidade até água potável nos bairros que eram carentes, que é uma história que a Luzinete sempre me conta, que os bairros não tinham nem água potável. No tempo da dona Zulmira, da Isa e de toda aquela mulherada lá. Então, estou fazendo essa retrospectiva aqui para dizer o seguinte: apesar do tempo, apesar da luta, apesar da idade, e todos fizemos esse acompanhamento, estamos aqui, né? Então, a candidatura do Néder, que é uma plenária conjunta, que nós estamos fazendo esse cruzamento aqui, que tem como produto mais novo o mandato da Juliana, é uma coisa muito sincera, né? É uma luta que eu vejo o Valdemar lá no fundo, vejo a Firmina, vejo tanta gente que construiu esse passado e essa luta até hoje, né? Os companheiros lá do Quarto Centenário, a Juscelita, tanta gente de tanto depois das outras regiões. Então, acho que, para começar, tenho que falar mais uma coisa. Evidente que todo mundo deve estar querendo fazer perguntas sobre as duas pesquisas, a do Ibope e do Datafolha, que saíram essa semana, né, com a morte de Eduardo Campos. A Marina assumiu a vaga. Ontem saiu um resultado de uma pesquisa do Datafolha, que eu sei que muita gente vai querer perguntar, fazer esclarecimentos. E nós estamos aqui para isso também hoje, né? Então, eu não sei como é que vocês prepararam. Eu estou muito satisfeito da gente estar aqui hoje junto. Eu acho que diferenças... Vou até ficar de pé para falar isso. Eu acho que foram criadas diferenças artificiais no nosso caminho, que nós estávamos todos juntos no fim da ditadura, depois fomos para o PT, e em virtude de não ter uma reforma política nesse país, os mandatos começam a competir entre si, de uma forma desagregadora, e vão sendo criadas diferenças artificiais que mais afastam que unificam. E essas diferenças artificiais, a partir de liderança, se irradia para o movimento. Então, acho que é importantíssimo a gente estar junto aqui hoje. Eu tenho uma origem política diferente do Néder, no movimento estudantil, mas nós sempre estivemos juntos, né, na luta, cada um com a sua origem partidária, política, porque nós somos de origem partidária antes da existência do PT, e temos orgulho de estarmos juntos aqui nessa mesa, junto com Arthur Scavone. Eu acho que seria legal se você pudesse vir para a mesa, Arthur. Um pouquinho importante para nós, importante para nós. Um pouquinho, vem para cá. Vocês conhecem o Arthur Scavone? Arthur Scavone, quando eu entrei na geologia, ele era da física da USP. Grande companheiro. Cadê o Paulo Capel? Paulinho está muito pálido, estou preocupado que ele emagreceu muito. Cadê o Paulo Capel? Paulo, vem para cá, Paulo, fica com a gente um pouco, já que é para falar da velha guarda. Apesar de que você está muito pálido, muito magro, vem para cá, por favor. Vem para cá, eu sei que você está com a sua filha, é um dia importante, mas para nós é importante. Tem que ir embora. Tá bom. Então vamos começar, tá? Não sei se... então estamos preparados para fazer a discussão política a respeito da conjuntura, uma conjuntura complicada, não é uma conjuntura simples que nós estamos vivendo, é uma conjuntura complicada. Evidente que isso vai ter um rebatimento nos nossos mandatos, na nossa eleição e no futuro do Brasil. São Paulo, nós estamos numa situação difícil, não dá para esconder, não dá para escamotear, não dá para disfarçar, nós estamos muito preocupados. Eu, pelo menos, estou muito preocupado. Vamos ouvir? Olha lá aquele companheirão da Vila Formosa lá.
Sabe quem outro dia encontrei? O filho do De Paula. Filho de Paula, militante, militante. Interessante, um jovem fantástico. Vamos lá. Eu queria também chamar aqui os personagens, né, que passamos aqui no vídeo, a dona Celsa, a doutora Dolores. Já vem compor aqui conosco aqui na mesa. E aí me fazem companhia também. Cadê elas? Cadê? Dona Celsa e a doutora Dolores. Tá vindo ali, dona Celsa. Isso. Vamos aplaudir, né, gente? E a doutora... desculpa, a dona Celsa... então tá. Quando ela já chegar, obrigada. Então, gente, eu queria passar a palavra aqui para o nosso companheiro Néder. Bem, pessoal, quero primeiro cumprimentar todos vocês. Boa tarde. Depois, agradecer a surpresa que foi feita. Eu assisti agora o vídeo, agradecer a Juliana, ao Adriano, ao João, a toda a equipe. Pessoal de casa, né? Não sei se a Deita, não sei quem mais se envolveu, Marina, o Eduardo assistiu como eu também. E eu fiquei muito emocionado porque é importante resgatar essa história e a gente notar que a política não se faz só com mandato parlamentar. E minha irmã, que deu o depoimento, que é a Sueli, ela está bastante doente. Vocês viram que ela fala de maneira pausada e para ela não deve ter sido fácil também falar de algo que nos machucou muito e que aos poucos a gente vai superando e é na luta que a gente supera. Essa dobrada que nós temos, o Adriano e eu, ela é muito mais do que um acordo eleitoral, né? E aquela maneira tão criativa como o Bira, o grande Bira, né? Pena que ele não esteja aqui para ser aplaudido em pé. O Adriano foi lembrando algumas coisas que o Bira viveu também como militante do PT, e vocês veem a facilidade que ele tem com os desenhos de expressar aquilo que é a nossa convicção de que a luta contra a ditadura militar, por uma sociedade socialista, mais justa, ela tem a ver com toda essa trajetória mais recente, mas ela também envolve compromissos de médio e longo prazo. Daí porque as nossas candidaturas não são meras candidaturas para saber se eu vou atingir 80 mil votos, se o Adriano vai atingir pelo menos 120 mil votos, mas elas expressam um compromisso que vai muito além do resultado eleitoral. Nós, como membros fundadores do Partido dos Trabalhadores, sempre tivemos a expectativa de que o nosso partido fosse um partido socialista, de esquerda, vermelho, comprometido com a transformação social, como muito bem coloca ali o Bira naquele desenho. Entretanto, nós somos obrigados a reconhecer que 34 anos depois, o Partido dos Trabalhadores contém dentro dele alguns núcleos de esquerda, socialistas, que vieram de uma trajetória da luta revolucionária, das organizações clandestinas de esquerda, como é o caso do Arthur Scavone, aqui presente, e que para a gente é uma honra o Arthur ter dado esse depoimento e ter esse compromisso com a candidatura do Adriano e com a minha candidatura. O PT hoje não é necessariamente um partido de esquerda socialista. Hoje nós temos fortes setores dentro do Partido dos Trabalhadores que têm uma leitura social-democrata da sociedade, que se vincularam demais à luta institucional, à disputa por espaço no Executivo, no Parlamento, e perderam a dimensão da importância da organização autônoma, da luta dos trabalhadores, das mulheres, dos jovens, para que essa sociedade seja transformada radicalmente. E toda vez que nós enfrentamos uma conjuntura adversa como essa, nós ficamos nos questionando por que nós não ousamos mais na nossa luta, na maneira de organizar o partido, ou mesmo nos nossos governos.
Boa parte dos problemas que nós estamos enfrentando hoje foi porque nós não enfrentamos o debate da reforma política como deveríamos. Nós não enfrentamos a discussão da democratização dos meios de comunicação como poderíamos. Nós não nos vinculamos com as lutas sociais como tradicionalmente já fizemos em outros momentos. Então, discutir as dificuldades eleitorais que se avizinham, onde vai se configurando um cenário de segundo turno para a eleição presidencial entre a Dilma e a Marina, e onde há a possibilidade concreta de um segundo turno em São Paulo, sem a participação do Partido dos Trabalhadores, mas nós temos 34 dias para colocar o Padilha e não o Scaff no segundo turno, isso nos obriga, mesmo durante o período eleitoral, mas sobretudo após as eleições do dia 5 e do dia 26 de outubro, discutir como nós vemos hoje o nosso partido, como ele se organiza na sociedade, de que maneira nós estamos dialogando com jovens, como nós estamos ou não trazendo as mulheres para participar da política, e isso não significa apenas uma dobrada eleitoral. Em vários momentos, o Adriano, a Juliana, me procuraram dizendo que nós tínhamos que discutir o futuro do Partido dos Trabalhadores, discutir o futuro das correntes, discutir o futuro das várias tendências que existem hoje no PT para saber quais são aquelas das quais nós queremos ter proximidade, com as quais nós queremos estar juntos, né? Então, eu penso que essa plenária, mesmo num período difícil, período pré-eleitoral, ela tem esse caráter, essa conotação de fazer uma discussão mais aprofundada sobre o que pode ser feito para suprir essas fragilidades e essas deficiências de como o PT vem fazendo a política e como a gente tem se relacionado com as lutas sociais. Eu penso que as nossas duas candidaturas têm grande chance de vitória. Isso não está dado de antemão, vai depender muito de como é que a gente vai agir nos próximos 34 dias. A única coisa que é comum a todas as candidaturas, inclusive dos nossos adversários, é o tempo disponível. Quem souber usar melhor esses 34 dias, de uma maneira mais criativa, de uma maneira mais consistente, qualificando o debate político, vai conseguir ter um resultado eleitoral melhor. Mas eu acho que isso deve ser feito ouvindo vocês que estão nas ruas, vocês que estão ouvindo os comentários sobre a Dilma. Eu venho de uma agenda de antes de ontem e ontem, em que eu fui em 8 cidades e fiz campanha de rua, fiz campanha conversando com prefeitos, com vereadores, e eu pude sentir na rua que aumentou, sim, a rejeição à Dilma. Não vamos ficar brigando com a pesquisa. A pesquisa é essa que está aí. O que eu acho que eles podem estar fazendo, como já fizeram em outras campanhas eleitorais, é segurar artificialmente o Padilha, o Suplicy, para um patamar mais baixo de votação, e só vão deixar eles chegarem na votação próxima da realidade quando chegar perto do dia da eleição, porque aí eles vão fazendo um ajuste na pesquisa. E a intenção deles é quebrar o moral da tropa, é diminuir a nossa vontade de ir para a rua, é quebrar o nosso espírito de combatividade e fazer com que a gente aceite como um fato consumado que a Dilma tem essa rejeição tão importante que a gente não vai conseguir mudá-la. Eu acredito que nós vamos diminuir a rejeição à Dilma, que nós vamos crescer com a candidatura do Padilha, que nós vamos colocar o Suplicy disputando pau a pau com Serra, a única vaga que tem para o Senado Federal, e nós vamos fazer uma campanha, Adriano e eu, muito mais forte do que nós temos nesse momento. Eu não me conformo com a timidez da nossa campanha nesse momento, por exemplo, na área da saúde. Ele e eu temos uma história na área da saúde em São Paulo que justificaria, nesse momento, nós estarmos muito fortes em todos os hospitais municipais, em todos os hospitais estaduais, em todos os prontos-socorros, unidades básicas de saúde, porque, de longe, nós somos os dois mais conhecidos, reconhecidos e tendo compromisso com a luta pelo sistema público de saúde, pelo SUS e pelo controle social. E se nós fizermos uma campanha rebaixada, recuada, tímida,
não enfrentando o debate nas ruas, com carro de som ligado, com microfone na mão, dialogando com as pessoas, nós vamos fazer a campanha bem comportada que o PSDB e a Justiça Eleitoral querem. Cada vez menos a eleição no Brasil é uma festa democrática. Ela é cada vez mais triste, mais acabrunhada, cada vez mais cheia de regras do que pode e do que não pode. E eu acho que não é essa a tradição das nossas duas candidaturas e da maneira como nós entendemos a militância política. Então, acho que um desafio que está colocado para a gente é ousar, inclusive, na maneira de, nos próximos 34 dias, enfrentar o debate na cidade de São Paulo, na grande São Paulo, no interior, onde nós estamos juntos, e fazer isso de maneira a não deixar que esse espaço seja ocupado por pessoas que não têm nenhuma tradição na luta pela saúde, pelos direitos humanos, no apoio ao movimento popular, no movimento de moradia, e que, de forma oportunista, meramente eleitoral, venham ocupar esse espaço, inclusive dentro do nosso próprio partido. Então, eu tenho expectativa, Arthur, Dolores e todos os companheiros que aqui estão, que a gente, de fato, pegue esta energia do 68, contraposto com 64, da luta contra a ditadura, da luta pelo socialismo, do compromisso com a construção do PT e do movimento pela transformação do nosso país, e que isso se traduza na nossa maneira de fazer a campanha eleitoral. Obrigado. Gente, tem tanta gente aqui que eu tenho que falar o nome, então sintam-se todos acolhidos. Se eu pudesse fazer uma roda, assim, colocar todo mundo em vez de ficar em mesa, a gente fazia. Então eu vou falar, não vou falar dos nomes, senão vou pecar de não conseguir chegar até lá. Mas todos nós, com certeza, somos companheiros e militantes, né, dessa nossa causa que a gente tanto tá na rua. Então, a gente pensou em falar pelo menos umas 6 pessoas, porque agora já são 10 para 5, 5 para 4, desculpa. E a gente faz, acho que vai ficar mais 1h30 para poder conversar um pouco, é um bom momento. Mas fiquem à vontade. Quem quiser se inscrever, levanta a mãozinha que a Beth, que está aqui, vai pegar o nome. Tem gente que eu conheço, né? A Juju. Então já tem aqui, pega aqui o microfone. Ou se não, pega esse aqui, é melhor. Peraí. Boa tarde a todos e todas. Eu sou José Carlos da Rocha, sou membro do Planeta 21 e também a gente tem um núcleo de ecologia na região de Sapopemba. E quero dizer para vocês, e é até legal que a mesa escute bem isso que eu vou dizer aqui, faz 4 meses que eu estou numa cidade a 2h30 de São Paulo. Lá tem 42 mil habitantes e lá não tem nenhuma liderança petista na região. Lá é totalmente oposição ao PT. Tem gente lá, do PT? Tem, mas o pessoal não consegue eleger nenhum vereador na cidade. Então, lá tem 42 mil habitantes. Então, você vê, Cerquilho, interior de São Paulo, cidade de Cerquilho. Então, veja bem, a gente precisa... Eu vou dizer aqui para vocês uma coisa que a mesa já ouviu em outros momentos, muitos que estão aqui já ouviram. O Lula, quando veio aqui em São Paulo, ele disse uma coisa e deixou um recado para a militância, para todos nós aprender isso. E eu aprendi o recado. Eu não sei quantos aqui aprenderam, mas ele disse assim, se a gente quiser crescer, avançar o partido, mudar, voltar às bases, a gente tem que voltar às bases. A gente tem que valorizar a militância, os movimentos sociais. Eu acredito, Adriano, Néder, Juliana, todos que estão aqui, não existe mais esse negócio de ter uma liderança de bairro onde a pessoa não consegue ouvir as demandas de um movimento social. O PT tem pecado nisso, porque as pessoas que têm entrado dizendo que se representa a liderança do PT não têm ouvido direito às demandas da sociedade, né? Não têm ouvido com atenção, não têm estado nas lutas. E isso está causando o quê? Esse desconforto que nós poderíamos hoje aqui dizer assim, a Dilma está eleita no primeiro turno. Mas por conta disso, o que acontece? Teve todo um problema, todos nós estamos acompanhando, vocês acabaram de relatar aqui que não será uma eleição fácil, será uma eleição muito difícil,
Mas eu digo, eu tive uma vez no escritório do Néder, quando a Dilma teve a eleição lá, o pessoal dizia, não sei se você lembra, ela não tem como, a gente não tem como eleger porque o Lula saiu do lado do Maluf. Você lembra disso aí? E o pessoal disse o quê? O que eu disse quando a menina da Perseu Abrão esteve lá? Eu falei assim, o PT, se tem liderança e se tem vontade, não vai deixar isso acontecer. E nós vamos eleger a Dilma. O resultado foi o quê? A Dilma estava eleita presidente da República. Então, a gente precisa mudar. E, para mudar, a gente tem que valorizar as lideranças, valorizar a militância. A militância tem que vestir a camisa do PT, vestir a camisa dos partidos revolucionários, que não pode deixar todas as conquistas sociais alcançadas morrer por causa de meia dúzia de políticos que não têm compromisso com o Brasil. É isso aí. Obrigado, Zé Carlos. Eu queria que você levasse material lá para Cerquilho, já que você está indo para lá, para poder ajudar a gente um pouco, tá bom? A Justelita e, em seguida, a Virgínia. Bom, gente, boa tarde para toda a plenária, companheiros e companheiras. Eu vou colocar aqui um pouquinho da história do Néder. Por quê? Eu agradeço, primeiramente, a Deus. Segundo, onde eu cheguei por causa dele. Em sistema social, ele é o meu professor. Eu acho que não é só meu, como dos antigos, da Zona Leste, né? Que eu lembro que nós, em 1979, teve uma mortalidade infantil muito grande na Zona Leste. Foi na época que o Paulo Maluf foi governador. A primeira coisa que ele fez foi fechar o ambulatório de especialidade público. E aí, o que acontecia? As crianças já nasciam da barriga da mãe, aleijado, cego. Por quê? Com clubes na garganta, sarampo, catapora, enfim. E aí, um dia, nós pegamos um grupo de mulheres, de 10 mulheres, que era eu, a Zumira, a Dona Catarina, que Deus já levou, Maria Nery, e pedimos ao padre se dá um local para a gente discutir o problema. Aí o padre deu um quartinho muito pequeno na igreja, e nós ficávamos ali todo dia. Nós discutíamos, mas nós não sabíamos que caminho nós fazíamos. Aí, um dia, nós estávamos sentadas, veio chegando um no Fusca, o outro numa moto, aqueles 2 moços. E era uma ditadura que tinha saído um pouco tempo, e nós começamos a chorar. Olha que agora nós ia ser morta, e nós saía, todos nós, deixava os filhos dentro de casa, escondidos do marido. O marido da gente não sabia que nós estávamos com essa luta. E aí foi quando ele chegou assim, falou assim, o Néder, oi, bom dia. Aí ele falou, bom dia. E aí, o que vocês estão fazendo aqui? Aí nós contamos. Aí ele falou assim, e o que vocês têm feito? Aí a gente disse, nós estamos lutando. E o direito de vocês? Nós perguntamos para ele o que é direito. Que a maioria nem sabia qual era o direito de cidadão. Aí ele falou, vai para a secretaria. Nós fomos para a secretaria. Para resumir a história, demos 8 viagens na Secretaria da Saúde. E chegava lá, a polícia não deixava nós chegar até o secretário. Aí tinha mudado de secretário, tinha chegado a doutora Adib Jatene. Aí, nas 8 viagens, nós subimos. Chegou lá, ele falou, o que é que vocês querem aqui? Aí nós falamos, ele falou, e nem eu também posso dar jeito na saúde. Eu, como uma muito mal criada, cheguei já de tanto de ódio que eu estava, cheguei na cara dele. E o senhor, o que é que o senhor é aqui? Ele falou, sou secretário da saúde. Eu falei, não parece, porque o senhor fala que não pode dar jeito, como é que um secretário só pode dar jeito para a gente? Aí ele ficou assim, olhando para mim, assim, as meninas, ai, Estelita, pelo amor de Deus. Falei que nada, eu estou falando que não pode dar jeito em nada, menina, o que é isso? Aí ele pegou, eu falei assim, não é porque o governador não quer mais que a gente faça nada de remédio. Então, o senhor dá o endereço que nós vamos lá.
Não, pode vir daqui uns outros dias que nós... Aqui. Aí, quando nós foi com 15 dias, aí já estava lá que ele já tinha mandado fazer as vacinas, perguntou para nós, quantas vezes quer que vacina o povo? Nós falamos 2 vezes no ano. E está aí 2 vezes no ano. O povo pensa que foi do político, não foi, não. Foi de mulher e dona de casa, tá, gente? Obrigada. Obrigada, Ju. Eu queria passar agora para o Arthur. Eu vou me levantar. É o seguinte, gente, olha. Quando a gente enfrenta situações difíceis, e nós estamos numa situação difícil agora, né, essa pesquisa que mostrou a Marina empatada com a Dilma é muito complicada para nós. Não por causa da Marina, pela pessoa da Marina, porque a Marina hoje não representa nada de, na minha opinião, não representa nada de bom pela frente. Infelizmente, de novo, não a figura dela, não a pessoa da Marina, mas o que ela é politicamente. Esse é o problema. A Marina hoje já deixou claro que ela vestiu as roupas que o Aécio tinha. Ela já assumiu. E qual é o problema? É muito importante ficar claro para nós. Eu queria passar por esse pedaço, porque eu acho que esse é um tema que pega muito para nós. Qual é o problema que está colocado? Por que a mídia bateu tanto na Dilma? Bateu, que o povo fica meio assim, essa mulher é chata, e cria esse mal-estar com a Dilma. Por quê? Porque a Dilma é, para eles, intervencionista. Quer dizer, ela não deixa a coisa rolar do jeito que eles gostariam que rolasse. Quando ela fez licitação de pedágio, ela discutiu qual era o valor que eles iam ganhar com pedágio. Não era qualquer pedágio. Quando fez licitação, quando foi mexer no contrato das elétricas, ela foi discutir como é que era esse contrato, porque eles queriam de outro jeito. Ela falou, não, peraí. Não é para lucrar o que vocês bem entendem, como sempre lucraram nas costas do Estado brasileiro. Então, o fato da Dilma, do governo Dilma, ser um governo que garantiu aumento do salário mínimo, fez toda a história do Mais Médico. Eu não vou ficar repetindo, vocês já estão cansados de saber. Que tudo que esse governo foi fazendo, acumulado desde o tempo do Lula, com políticas sociais, passando a crise que nós estamos passando, com pleno emprego, com uma situação do salário mínimo crescente, uma melhoria sensível, o pessoal indo para a escola, o pessoal indo para a faculdade. Isso eles não aceitam. Eles quem? As elites não aceitam. E não aceitam por quê? Porque esses caras estão acostumados, eles viveram, eles se criaram acostumados mamando no Estado. Mamando no Estado. Foi assim que eles viveram. Eles podem chegar lá e pegar dinheiro para fazer a fábrica deles, para aumentar, fazer aeroporto na cidade dele, para ele poder pousar onde ele bem entende, importar do jeito que ele quer sem pagar imposto. Eles acostumaram-se a mamar no Estado. E não aceitam nenhum tipo de política social, porque esse dinheiro era para eles, não era para botar, para apoiar a população, para beneficiar a população. Este é o problema central. O que está em jogo agora, o que esses caras querem, o que as elites querem, o que o grande capital quer é reduzir o investimento público para que o Estado economize. Economize para quê? Para garantir investimento nas áreas industriais, nas áreas deles, do agronegócio e tudo mais. É isso que eles querem. Eles querem dinheiro para eles. É isso. Eles querem que se reduza o investimento social para que haja mais recursos para o que eles bem entendem. Eles querem que haja uma redução do nível de emprego porque é preciso também haver mais concorrência no salário. Está ruim agora. Para o empresário está ruim, porque ele quer contratar, mas tem cara ganhando mais indo para lá, o cara ganha mais indo para cá e não quer ficar com ele. Nós temos que entender isso que está acontecendo, para perceber que eles são capazes de se juntarem todos em torno da Marina, para botar a Marina lá, desde que ela se comprometa, como ela já se comprometeu, a botar o Lara Rezende como ministro ou secretário de alguma coisa na economia, botar o... esqueço o nome dele, Janete, também, que já assumiu o tal do tripé econômico, etc., ela já assumiu esses compromissos.
E, por isso, eles podem muito bem fazer esse movimento para conseguir, para fazer força, para tirar a Dilma, para tirar o PT do governo federal. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós sabemos que o nosso partido passou por muitos problemas e passa por muitos problemas. E não são poucos. E são problemas de um partido que cresceu muito, de um partido que virou um grande partido no país, e de um partido que nós temos que ter orgulho da nossa história. Foi o partido que mudou esse país. Foi o partido que botou esse país de ponta cabeça. De ponta cabeça ou de cabeça para cima, porque de ponta cabeça estava antes, quando as elites sempre se beneficiaram das coisas aqui e não tinha recursos e condições para a grande massa da população. E nós sabemos que hoje tem condição de ir para a universidade, tem condições de ir para a escola, tem o Bolsa Família para aqueles que não têm condição de se sustentar. Existe investimento em infraestrutura, existe controle de quanto esses caras ganham quando fazem as coisas para o Estado. Houve uma mudança e uma conquista muito grande. Para quem viveu os períodos dos 68, como bem lembraram os nossos dois companheiros, e lembra o que era esse país, que só vivia da exportação de grãos e a grande massa da população não tinha salário, o salário irrisório, era só assim que as coisas funcionavam. E como o nosso país está hoje, nós temos que ter orgulho dessa história, orgulho de ter mudado esse país, orgulho de ter um prefeito como o Fernando Haddad, que está fazendo muita coisa certa sim, não está sendo reconhecido, está sendo bloqueado, está tendo uma porção de problemas, ainda que nós tenhamos problemas no nosso partido. Ter orgulho de ter um governo como é o governo da Dilma. E ter um orgulho, companheiros, se a gente tem problemas no partido, de ter companheiros como Adriano, como Néder, que são companheiros que têm o compromisso com essa história de origem do PT. São companheiros que têm alinhamento com esse compromisso que o Lula tem procurado recuperar, pondo o Haddad, pondo a Dilma, pondo Padilha, outro também, com esse mesmo nível de compromisso. Então nós temos que encher o peito, saber que nós temos um problema no nosso partido, mas saber que essa briga não está ganha e não está resolvida. E nós vamos batalhar até o fim para impedir que eles façam esse país voltar para trás, que é o que eles querem, voltar para os interesses deles. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós temos que ir para a rua e brigar muito. Obrigado, Arthur. A Virgínia. Falou bem. Aí já peço para o seu... Eu tenho orgulho de apoiar o Adriano e o Néder, porque desde o começo da nossa luta, dos movimentos sociais, né, foi com o Néder, foi com o Adriano e outros companheiros que já saíram do PT. Né? Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque eles nunca decepcionou os movimentos sociais, nunca decepcionou o nosso partido, o nosso querido PT. O PT que veio para ajudar e organizar a classe mais sofrida, que é a classe social, aquelas que mais precisam. E vocês veem que eles batalharam, lutaram dentro do partido, que até hoje estão aí defendendo a esquerda dentro do partido. Não está que nem a Marina, que pega o braço do morto e fica ali sacudindo, né, para ver se consegue ganhar as eleições e derrubar Dilma. Isso a gente sabe que é uma pessoa que não tem compromisso nem com ela, nem com o caráter dela e nem com o povo brasileiro. Nós temos que eleger a Dilma, temos que eleger o Padilha, temos que eleger o Adriano, temos que eleger o Néder, também o nosso Suplicy. Obrigada. Ângelo. Boa tarde a todos. Meu nome é Ângelo. Eu sou da região do Jardim Guatimi, São Mateus. Sou funcionário da saúde estadual, hoje municipalizada. E, como militante ambiental, conheci o Adriano Diogo há uns
12, 15 anos atrás, nas nossas reuniões lá no Sesc Itaquera, procurando o melhor para a Zona Leste e para São Paulo. Mas eu não vou falar sobre o Adriano, o Néder, que o Néder, desde o início dos movimentos de saúde, eu vim falar um pouco da dificuldade que nós estamos na rua, já começamos a encontrar, já com a primeira pesquisa, a semana passada. Agora, na segunda-feira, com essa nova pesquisa, mas eu acho que a gente tem de ser firme. Tá? Nosso trabalho não pode somente de ficar jogando panfleto na residência. Nós temos de ir para o trabalho cara a cara, explicar. Quando o Ned esteve na minha casa, eu acho que ele foi muito claro, falou, dá a oportunidade para o eleitor conhecer esses mais candidatos, conhecer o trabalho do Ned, o trabalho do Adriano, e depois fazer o julgamento. Eu acho que nós tivemos no sábado passado uma plenária com o Ned lá em São Mateus, em Cidade de Tiradentes, que praticamente só tinha pessoas que estão trabalhando na campanha. E eu acho que foi tiramos muito proveito dessa reunião. Não sei, faltando 34 dias, se a gente tivesse condição de fazer, pelo menos por cada região, uma ampla reunião com todo mundo que está trabalhando nas campanhas, para levar esse voto de confiança, talvez até uma orientação. Quem sabe que não tem gente que está meio perdido no caminho. Tá? Então, eu acho que a gente tem de sair para a rua, vamos conversar, vamos batalhar. Eu acho que a questão da Dilma, indo para o segundo turno, dá para a gente reverter. Hoje, um pouquinho mais preocupante é a situação do Padilha e do Suplicy, mas nós temos de trabalhar. Porque quem for votar nos candidatos estaduais e federais do PT, também vão votar no Padilha e no Suplicy. Então, nós temos de sair da rua. No voto a gente pede e é conquistado. Hoje mesmo nós conquistamos um voto para vocês e para Dilma, porque as pessoas normalmente elas falam não do que viram, não do que presenciaram, elas falam do que falaram. E as pesquisas é bom para a gente, para poder lembrar a última eleição que nós tivemos para prefeito, que seria o Celso Russomano. E nós conseguimos dar a volta por cima. Então, e quem conseguiu foi o povo. Então, eu conversando com um rapaz, ele falou para mim, meu colega, ele falou para mim, Marinalva, eu vou votar nos seus dois deputados, estadual e federal, mas eu vou votar para a Marina. Eu falei, tudo bem, é um direito seu, só gostaria de saber o porquê. Ele falou para mim, é porque já não está acontecendo mais nada, as pesquisas já estão falando que é a Marina mesmo. Eu falei, as pesquisas estão falando que é a Marina. Você me conhece há quantos anos? Ele falou 30 anos.
Eu falei, quando você viu eu trabalhar para poder a gente não ter o que a gente tem, que é para o povo, que é o hospital, o posto de saúde, melhoria para o posto de saúde. O José Felipe já me conhece. Ele olha para mim e fala, Marinalva, Chabilândia e Júlio Tupi, que é o nosso UBS e o nosso hospital de pronto-socorro. Então, hoje, quando a gente terminou de conversar, ele falou para mim, caramba, Marinalva, meu voto agora é da Dilma. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você acabou de me convencer. Obrigada, Marinalva. Agora a Marcinha e depois a Firmina, que está aqui. Fê, já vem aqui para frente. Olá, eu sou Márcia, estou como supervisora lá em São Mateus. A luta está gigante, mas a gente está aqui na briga. Eu queria dizer, e falei já isso para o Adriano, ainda não tive a oportunidade de falar para o Neda, mas eu tenho certeza que ele sabe disso. No nível dos trabalhadores da saúde, não é difícil trabalhar o nome de vocês, porque essa é a dobrada que todo mundo sempre quis na saúde, é a dobrada que todo mundo já votava e vai continuar votando, mas, ainda assim, penso que é importante que esse corpo a corpo e tudo isso, e a gente poder também estar falando da Dilma e do Padilha, no corpo a corpo, poder rodar as unidades, sabe, Adriana e Néder? Poder, a gente está lá, é para isso. Então, eu acho que ver uma agenda de poder fazer essa rodada, fazer ainda esse corpo a corpo, que eu acho que ainda vale a pena. Nós estamos lá na luta, tem coisas acontecendo, né, com todas as dificuldades, mas eu acho que tem um movimento de saúde São Mateus que é super forte e a gente está pronto para poder receber e estar enfrentando tudo isso que a gente está precisando e que nós vamos conseguir conquistar. Obrigada. Firmina. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Firmina, do Movimento Popular de Saúde da Zona Leste. E aonde a gente travou essa luta, eu não quero falar da saudade da nossa luta, que todos já sabem, né, da saúde. Mas, assim, eu queria falar uma questão. Quando o companheiro falou aqui, né, que a gente tem que se animar, tem que ir para a rua, eu acho que a Leste tem esse papel que toda a vida teve, mas, assim, a gente anda com uma preocupação muito grande, porque, assim, essa semana passada, o prefeito foi lá em São Miguel. E o secretário teve o azar de chegar mais cedo, né? Imagine o secretário lá em São Miguel mais cedo, antes do Haddad chegar, numa obra que foi prometida fazer, que é a hora certa, fazer em 6 meses, já vai para 2 anos e aquela obra não termina. E aí eu e os companheiros vamos para a rua fazer campanha, o pessoal xinga, os mais de idade xingam não é a gente, xingam o PT, xingam o Haddad, né? Porque são irresponsáveis, porque começou essa obra há tanto tempo e não faz, e outras coisas mais. E também e aí, assim, é duro a gente convencer as pessoas. Os mais jovens, tudo bem, mas os de mais idade é mais difícil. E aí, quando o José Felipe estava lá, que ele tem aquele jeito especial dele de falar as coisas aí meio sabonete, o pessoal já está de saco cheio disso, que não consegue marcar audiência, aquelas coisas tudo que o Movimento de Saúde está cansado de saber. Aí, quando o Haddad chegou, a gente se aproximou dele e fizemos a pergunta, quando que ia inaugurar aquilo lá. E ele falou, vai inaugurar, o cara lá da obra disse, vai inaugurar lá para dezembro, e lá para março, quando a gente equipar, vai funcionar. Aí dissemos para ele assim, olha, e tudo bem. Aí eu disse para ele, olha, prefeito, quando o senhor estava sendo candidato, nós conseguimos lhe arrastar com 3%. Hoje o Padilha está aí com 5%, e não tinha nada para a gente mostrar naquela época. Foi fácil arrastar com esse 3%. Agora, o Padilha está aí com 5%, nós não conseguimos, porque as obras prometidas estão a ver aí. O que a gente vai mostrar? O povo está sem saber o que fazer. E mais, na questão da saúde, e o senhor secretário estava do lado. Nós estamos com muitos problemas, porque as direções, principalmente de hospital, são todas de direita, aqui na Zona Leste. Todas elas são de direita, boicotando o trabalho. Se vocês não sabem disso, a gente está lá e está vendo nas reuniões o que está acontecendo. Não pôs ninguém de esquerda para ser diretor dos hospitais, né? Então, nós temos aqui funcionário do TID e tudo mais, que bem sabe do que eu estou falando, né? Então, a gente tem vontade de ir para a rua, sim,
mas volta desanimado. Então, eu quero saber o que a gente vai fazer, com toda a coragem que a gente tem e está sendo desperdiçada. Obrigada, Firmina. O João e depois, logo em seguida, a dona Lourdes. Já fica aqui pertinho, por favor. Boa tarde para todos. E é uma emoção muito grande estar aqui com esses dois caras. Eu votei já no Adriano 7 vezes. Vou votar no Adriano pela 8ª vez. E vou ter o prazer da primeira vez na minha vida de votar no Carlos Neder. E eu estou muito feliz com isso. E eu acho que várias pessoas estão na mesma... Quem é mais velhinho, assim como eu, várias pessoas estão nessa mesma situação. Porque, na vida, biografia é tudo. Biografia mostra de que lado você está. Os 2 vídeos que foram exibidos no início, do Carlos Neder e do Adriano Diogo, mostram onde eles estiveram durante a vida deles, combatendo a ditadura, construindo a democracia nesse país, construindo o sistema público de saúde dessa cidade nos anos 70, combatendo contra a privatização da ladroeira do Paz, combatendo contra a implementação da privatização das organizações sociais. Eles têm uma história conosco. Eles não são caras que aparecem do nada na véspera de uma eleição pedindo voto. Eles têm biografia, têm história, eles construíram um partido que, muitas vezes, não valoriza o que eles merecem ser valorizados. Um partido que, muitas vezes, os trata de maneira negligente. Esses 2 companheiros são patrimônios da nossa luta. Nós temos um compromisso muito sério, nessas próximas 5 semanas, de dar o destaque e a votação que eles merecem, pela história de vida que esses caras têm. Não são qualquer caras, são caras que dedicaram a vida à luta. Estão aqui de cara lavada, com uma biografia linda. E eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer por esses caras. É dar sangue para que os 2 tenham seus mandatos, que os 2 continuem nessa luta. E sobre esse cenário, aí bem rapidinho, esse cenário meio... Semana foi meio barra pesada, com os dados econômicos muito prejudiciais a gente, essa subida meteórica da Marina. Todo mundo meio apavorado com a Marina. Agora, a gente pode ler isso de uma outra forma. A gente sempre combateu a elite desse país. Com o Maluf, da forma mais truculenta, com os militares, com as suas formas mais truculentas. Aí a elite já não conseguia se fazer valer com esses representantes toscos. Aí surgiu o PSDB, os coxinhas da política. E hoje está tendo a falência dessa polarização. Como já teve uma polarização PT-Maluf aqui em São Paulo durante muitos anos, e quando a Marta ganhou foi o momento que enterrou isso, e aí há alguns anos nós temos polarização PT e os tucanos. Enterrou. A elite tem que vir travestida com um discurso mais moderninho, mais ambientalista, mais libertário da Marina. Tem que buscar um quadro da esquerda que rompeu com a esquerda e vir enfrentar a gente. É uma disputa dura, mas quem já derrotou Tucano, quem já derrotou Maluf, derrotou a ditadura, vai ter medo da Marina? Dona Lourdes. Boa tarde, eu sou a Lourdes da Vila Industrial. E eu falo, ó, cada um daqui eu sei que é militante e sei que a gente não está no partido só escutando para jogar papel na rua. Nós estamos no partido para conhecer os candidatos e conhecer as inverdades que eles jogam contra eles na rua e nós ir na rua preparado. O que é preparado, gente? Nós não podemos ir na rua com papel para jogar lá. Você descobriu uma família que é contra o PT, que está falando contra os candidatos, volta de novo naquela família. Você passa aquela hora para você não brigar, passa para frente, mas depois você vai lá ver. E eu reverti 10 famílias que eu descobri na minha rua que tinha virado contra o PT. E eu chegando na minha rua... Quando eu cheguei lá na casa deles, que eu cheguei pela segunda vez, o que a senhora está fazendo aqui? Eu quero conversar. Aí eles diziam, conversar do quê? Do partido? Não, eu vou conversar de você.
porque você precisa conhecer. Você está olhando televisão, olhando o computador, o que os outros passam para vocês e joga na sua cabeça. Quem faz a cabeça de pessoas é gente que não presta. A gente tem que falar a verdade e conscientizar. A pessoa tem que ser consciente do que vai fazer. Nós, como militante, temos que ser conscientes. Eu vi uma coisa na rua, era até do partido nosso, militante que estava trabalhando do partido nosso, mas não deles dois, de outros candidatos. Pegaram um monte de uns 20 panfletos daquele e jogaram dentro da casa, assim. Logo a mulher saiu com a vassoura lá. Vem sujar a minha casa com essas porcarias de papel. E brava ainda. E eu falei, isso aí não é campanha. Isso aí não é campanha, gente. Campanha nós temos que descobrir. Uma pessoa falou para mim, vou votar na Marina. A Marina é boa, não sei o quê. E eu falei para ela, você sabia que o Tarde Lara, que está com a Marina, foi aquele que fez a cabeça do Collor de Mello confiscar as poupanças? E o que será que ele vai confiscar de você agora, se você votar na Marina? É claro que ela vai punhar ele como secretário, vai punhar ele como uma coisa forte lá dentro. Que se na campanha já está levando ele, ela vai punhar ele como uma forte e você vai se ferrar. Você vai se ferrar. Então, você tenha juízo. Ela não só falou, olha, dona Lourdes, do tempo que a senhora está trabalhando com o PT, eu acho que eu tenho que obedecer a senhora. Me dá papel aí. Me dá uns papel aí que eu vou dar para todos meus filhos e meus parentes. E eu deixei 40 folhetos para ela, porque ela tinha 40 eleitores com tudo, e ela ia fazer o papel. Esse é o papel de cada um do militante que vai sair daqui. Não sai, gente. E eu ainda falo, ó, o nossos candidato não é candidato que enrola o rabo com os empresários. E os empresários põem um monte assim de papéis para sujar teu quintal. Nossos candidatos não tem isso, não. Nossos candidatos, nós estamos recebendo pacotinho e é contadinho nossos papéis. E nós temos que dar isso, orgulho para nós. Esse é orgulho. Não é falar que Adriano Diogo não dá papel para nós, o Néder não dá papel para nós. Para nós é um orgulho aquele que economiza, porque esse aí sai dos nossos impostos também. Ok, obrigada, dona Lourdes. Maria Macedo. Cícera. Boa tarde a todos e a todas. É a Maria Macedo, Movimento Popular de Saúde, companheira de luta da dona Lourdes, né? E na campanha também. Bom, gente, é inegável que a gente fica preocupado com todas essas notícias, com essa força bruta da mídia que joga pesado para enegredir a imagem do PT, porque o PT incomoda, sim, pelas ações que já fez e continua fazendo pelo Brasil inteiro, pela transformação que já foi feita na sociedade, e elite não gosta disso. Gosta de manter o poder dentro de si mesmo. Não vou falar muito do Néder, nem do Adriano, que eu os admiro mais do que tudo, pela ética, pela postura, pelas ações, pelos projetos de lei. O Néder nem sonhava me conhecer, e nem eu sonhava conhecer o Néder, e eu já era, assim, não era uma forte militante do PT, mesmo quando o partido surgiu. Eu ajudei na construção porque era simpatizante, e no tempo que eu podia investir, eu investia. Até vendi muito material para o PT, viu? Onde eu trabalhava, que eu trabalhava num órgão público, né? E assim, eu acho que militante, e quando a gente acredita em uma causa, e é uma causa mais do que justa, porque inegavelmente toda a sociedade tem que engolir que o PT faz
trabalhos sociais que faz a diferença, não temos que temer a todas as opressões que estão existindo. O militante ele tem que ir para a rua, ele tem que enfrentar, ele tem que falar com o eleitor o quanto ele está equivocado, porque muitos são papagaios. Muitos são papagaios, eles ouvem e liberam o que eles ouviram ali. E eu não, eu paro, eu faço reunião na rua com moradores. Eu faço a campanha que eu faço. Outro dia eu peguei uma rua que eu morei 4 anos e meio, a Jacarandá Preto, eu pegava de 10 pessoas e fazia uma reunião ali. E as pessoas falando, não, mas eu falei, gente, eu quero que vocês me apontem qual foi o trabalho social que o Alckmin, que esse governo do PSDB, que está tantos anos na cidade de São Paulo, fez para o pobre. Eu quero que vocês me apontem, né? Né? Quieto, eu falei, pois eu vou apontar ações do PT que beneficiou a todos. O bilhete único, a organização do transporte, o uniforme da educação, essas ações todas, gente. Só como exemplo, tirar o Brasil do buraco que estava na mão do FMI, tudo que era feito de economia era para o FMI. Vocês querem mais? Tirar mais de 20 milhões da classe pobre para a classe média, tirar o Brasil da miséria, da fome, bolsa. Quem tem esse olhar para o pobre? Alguém vem pisar aqui nas comunidades de favela para ver como vocês vivem? Gente, tem que prestar atenção. E é isso que a gente tem que fazer. Ir para a rua, o quanto xingam, falam mal. Problemas temos, como em qualquer outro partido. Mas, porém, a gente tem que debater isso com as ações. É com a ação, gente, que a gente faz a campanha. Obrigada. Maria Marcela. Cícera. Boa tarde a todas e todos. Primeiro, eu queria dizer, eu já falei isso aqui mais do que uma vez, né? Da nossa alegria de estar aqui hoje na presença desses dois valorosos companheiros. E a gente está aqui não é à toa, né? Porque se a gente não estivesse aqui hoje, né, eu sei que tem muita gente que até gostaria de estar aqui, não está por outras razões, mas é fundamental e importante que a gente esteja aqui dizendo, olha, o meu voto é desses dois companheiros, Néder, Adriano, que tem uma história irrepreensível, que todo mundo sabe, a gente já acompanha há muito tempo, e a gente tem que falar isso. Tá? Nós sabemos da dificuldade que a gente está... Hoje eu estou na gestão. Hoje, na eleição passada, foram muitas as vezes que nós estivemos nesse mesmo palco, dizendo assim, nós vamos ganhar a eleição no município de São Paulo. E a gente falava e batia, virou uma coisa forte, porque a gente acreditava que a gente precisava mudar aquela história no município de São Paulo. E continuo acreditando que a gente vai mudar a história no município de São Paulo. Nós estamos muito atrasados, mesmo. Né? Agora, eu gostaria de poder dizer também, nós vamos mudar a história nesse estado de São Paulo. Não é possível mais a gente viver a situação que a gente vivencia aqui no estado de São Paulo. A gente sabe que é difícil. Né? Nós vamos ter que arregaçar muitas nossas mangas, e a gente tem pouco tempo para isso. E a gente ouve... Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade muito grande de lidar com as redes sociais, com esses instrumentos novos, né? A gente da nossa geração, a gente tem uma dificuldade desgraçada. E, às vezes, que a gente consegue acessar isso, a gente vê os absurdos e as barbaridades que a gente ouve, as pessoas parecem que perderam a memória. De vez em quando eu fico me questionando. Acho que as pessoas perderam a memória. Talvez seja a água de São Paulo que esteja deixando as pessoas dessa maneira, entendeu? E a gente tem que lembrar as pessoas que a história não é bem essa, não. Né? E se a gente tem dificuldade de ter material, e eu me inscrevi para falar um pouco sobre isso, o Fred, estamos vindo de Campo Limpo, né? A gente veio de uma plenária lá do pessoal do Movimento Popular de Saúde, lá de Campo Limpo. Tinha mais de 200 pessoas, estão discutindo os vários problemas que a gente tem na saúde. Nós tivemos, sábado passado, lá em Parelheiros, falando da inauguração, né, da licitação do hospital, que faz 20 anos que as pessoas batalham por aquilo,
e não consegue, vai sair, não vai sair no tempo que gostaríamos que fosse a mesma coisa na Brasilândia. Eu moro na Brasilândia, né? Então tem muita coisa para acontecer, mas também tem um problema no nosso governo que a gente não fala as coisas que está fazendo. E eu acho que as pessoas têm que falar o que está sendo feito. O nosso partido tem que falar as coisas boas que estão sendo feito. É pouco, mas faz muita diferença para o povo, né? Então eu acho que com essa história toda da mídia, desse povo que sempre teve dinheiro e nunca admitiu a possibilidade de nós, trabalhadores e pobres, ter um pouco de direito nesta vida, né? É muito, quer dizer, hoje não admite mais, no governo federal, a gente tem a Dilma, tem o Partido dos Trabalhadores, tirando, né, e apoiando as lutas populares e a população mais pobre. Eles não querem mais isso, porque pobre, para eles, tem que ficar aí, na mão deles, né? Então, a gente tem que acordar para isso. Eu acho que aí a gente tem que aproveitar, eu não sei, mas a gente tem que arrumar um mecanismo para a gente poder também trabalhar essa questão das redes sociais. E não para falar mal da Marina, para falar mal do Aécio Neves, mas para falar das coisas boas que nós, enquanto Partido dos Trabalhadores e militantes, seja da saúde, da habitação, o que nós já fizemos nessa terra. Então, eu acho que a gente, com toda a dificuldade que a gente tem de ter um material, o papel, né, para a gente poder distribuir para a população, a gente tem que aproveitar, falar com os nossos jovens que lidam muito bem com isso, né, para que a gente mostre aquilo que o Partido dos Trabalhadores tem feito, não só quando nós estamos na gestão aqui no município de São Paulo, mas o que a gente tem feito no Brasil. Até porque, se nós perdemos, a gente sabe, se a gente perder o governo federal, até outro dia, o prefeito da cidade de São Paulo não acessava os recursos que a gente tinha na área da saúde para o município de São Paulo. Agora que a gente está começando a fazer isso. Se a gente perde o governo federal, imagina se a nossa situação da saúde, como é que vai ficar. Estou falando da saúde, mas é assim em todas as outras políticas. Então, nós temos que aproveitar o nosso tempo para a gente poder fazer essa fala nas redes sociais, dizendo o quanto que o Partido dos Trabalhadores mudou e melhorou a vida de todos nós. É isso. Obrigada. Tá. Pessoal, olha, eu pedi para me inscrever pelo seguinte. A impressão que eu tenho ouvindo aqui as falas, encontrando algumas pessoas aqui, é que quando a gente olha para essa mesa, a gente está olhando um pouco também para o espelho, né? Porque a gente se reconhece na história, a gente se reconhece na luta, a gente se reconhece no esforço. E aí me passa um filme na cabeça, né? Me passa o filme de quantas vezes... Eu lembro da primeira vez que o Néder foi candidato, que ele falou assim, olha, só tinha um tantico assim de cedro. Ele falou, se você vai distribuir isso, se você não for distribuir, deixa um pouco menos, né? Que era assim, de tão pouco que a gente tinha. Uma reta final de campanha em 88, quando o Adriano também foi candidato a vereador, que o nosso companheiro, na véspera da eleição, acharam que ele tinha dinheiro, que era o Alfredo, lá no metrô Santana, enfiaram a mão no bolso e levaram as cédulas dele. Aí a gente toca correr atrás. É isso. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa história nunca foi de fartura material. Mas a gente aqui, eu revejo pessoas, reencontro pessoas, que tem uma coisa, que é uma expressão que minha mãe usa muito, assim, que tem sangue nos olhos. Né? E eu acho que é isso. Né? Assim, a gente tem um grupo aqui que tem sangue nos olhos, sabe? Assim, a gente não tem vergonha de reconhecer os erros que o partido comete, ou que a gestão não é aquilo que a gente esperava, mas a gente tem, sim, uma identidade muito grande e muito forte. Nessas 5 semanas, como disse o João, eu acho assim, que a gente tem que pilhar isso, correr atrás disso. E aí me inscrevi basicamente para dizer isso. A gente trouxe material, cedulinha, um pouco de material, para as pessoas que a gente não vai encontrar até o dia 5 de outubro. Então, é muito importante que o pessoal que está aqui, que a gente não vai se encontrar mais, que a gente não vai ter um outro momento como esse, que saiu daqui com tanto de cédula, com placa. Infelizmente, a gente não conseguiu produzir a placa com o Néder e Adriano, mas a gente tem placa do Adriano, placa do Néder, vocês levem. Se vocês precisarem de qualquer coisa, que vocês nos acionem. A gente vai fazer a correria, que é o que a gente sempre fez. O que não mudou nisso tudo? A nossa vontade, a nossa identidade. Então, assim que a gente terminar, a gente vai estar lá embaixo, pega o material, a gente vai estar junto, a gente continua junto, porque essa é a nossa história, e eu acho que, mais do que tudo, a gente não pode abrir mão dela. Não pode abrir mão dela, nem dos nossos objetivos, nem dos nossos compromissos. E, como já foi dito aqui, pelo prazer imenso de, pela primeira vez, poder fazer uma campanha e eleger o Néder e o Adriano. É isso, pessoal. Até o dia 5. Obrigada, Rita.
Fernando, então, o último inscrito. E aí a gente já volta para retorno para a mesa, tá? Boa tarde, companheiras. Boa tarde, companheiros. Adriano e Néder. Primeiro, em nome da família, eu queria pedir desculpa à ausência da maioria, porque nós temos uma entidade e temos 160 funcionários. Nós não temos condições de conversar com os 160 sobre política. Então, o que é que nós fizemos? Dividimos em 4 blocos de 40, 4 finais de semana consecutivos. Hoje foi o primeiro dia na casa de Anaide, ela ficou com 40 funcionários. Tirou xerox de 10 leis do Néder, 10 do Adriano, xerocou para todos os que estavam lá. A gente fez um debate, uma discussão para conhecerem quem vão votar e para convencer o vizinho, o amigo e o parente a votar também. E aí, muito gratificante que eles se comprometeram, os funcionários que estiveram lá se comprometeram, minimamente cada um a arrumar 10 votos. Aquele compromisso, olhando nos olhos da Nádia, do Júnior, e aí eu vim na frente, eles ficaram de vir, mas a Nádia é churrasqueira, é baiana. Começou a assar uma carne, o pessoal não saiu mais. E aí eu vim com o pessoal, com mais 9 pessoas, e aí ela pediu para pedir desculpa, que ela, Júnior, Flávio, a equipe, o pessoal ficaram lá imbuídos. E aí a gente vai ter esses 3 finais de semana e um feriado, a gente vai fazer isso, trabalhando 40 em 40 funcionários, para não chegar e dizer, ó, vota no Adriano e no Néder, que são bacanas. Não, contar a história deles. O Adriano já conviveu isso um pouco lá com a gente, junto com o Néder, sabe como é que funciona. E aí, aproveita e bate um papo e fala dos problemas da entidade, por isso que eles não estão aqui presentes. E aí a gente está muito feliz pelo pique que o pessoal está tomando. Pena que não temos material bastante. Mas o pouco que tem dá para a gente trabalhando naquela consciência de só dar quem quer, de não encher a caixinha de material do Néder, porque é tão suado, tão difícil. Enquanto a gente vê companheiros nossos com 1 milhão de cavaletes para distribuir em todo o estado de São Paulo, nós não temos nenhum, nós temos que sobreviver com o que temos. Mas nós vamos eleger Néder, Adriano e Padilha, eu ainda tenho dúvida, mas a Dilma, gente, pode... Isso é o fogo do russo-humano que está acontecendo com a Marina. Mas vai passar. Obrigado. Obrigada, Fernando. Bom, gente, eu acho que aqui nessa sala, nessa plenária, a gente não existe a palavra cabo eleitoral. Aqui nós temos em cada um de vocês a militância aguerrida, a militância de que entende o que está em jogo e qual o projeto político que está em jogo nessa caminhada na questão da presidência da República. Haja vista o depoimento da Lourdes e de outros companheiros aqui. Nós podemos não ter material, né? Eu costumo dizer que nós não somos candidato de placa, que somos parlamentares, amigos, companheiros de luta. E por isso que nós conseguimos mobilizar e organizar aquilo que os candidatos ficam criando esse sentimento, porque sabe que o brasileiro é acolhedor. O que nós temos que mostrar para eles é o que está em jogo. A Marina, ela nem partido tem, porque ela foi pulando de galho em galho, e aí passou, agora parou, não conseguiu viabilizar o partido dela e parou agora junto com o Eduardo Campos. E depois, qual que é o projeto que ela tem para dar para o Brasil? Porque os que estão do lado dela são os mesmos que estiveram do lado do Fernando Henrique, que fizeram o que fizeram conosco na questão da economia. É isso que nós temos que abrir os olhos das pessoas. Gente, a Marina vem de onde? Saiu da onde? Entendeu? Então, eu acho que nós precisamos ter essa linha de pensamento, e eu acho que o Adriano e o Néder têm que pontuar para nós a diretriz dessa caminhada, e nós trabalharmos com esses 34 dias para eleger os nossos companheiros. Né? Agora, volto a dizer, o Adriano quer morrer comigo quando eu faço conversas de organização de campanha. Mas é porque, como eu estou muito na rua, eu estou sentindo. Vamos dos lugares onde nós somos conhecidos para fora. Aí vocês vão ver que nós vamos fazer uma caminhada muito bacana e eleger os nossos companheiros, tanto o Néder quanto o Adriano, na meta que a gente precisa fazer e um pouco mais. Então, gente, vamos junto, firme, força, fé,
perseverança e trabalho, que é isso que a gente sabe fazer. Sim, eu vou passar para vocês, é que eu estou fazendo já o meu encerramento. Porque é só assim que a gente consegue ganhar essa eleição. Não vamos esconder a nossa estrela. Nós mudamos esse Brasil. Nesse período do Lula e da Dilma, nós conseguimos mostrar de verdade que é a transformação de uma sociedade. Enquanto eles ficaram, desde quando descobriram o Brasil, até agora no poder, porque mudou. As famílias mudaram para partidos, mas os interesses continuaram os mesmos. E quando a gente chegou, a gente mostrou por que viemos. E organizamos a estrutura familiar. Eu sempre digo assim, que Lula e Dilma fez um processo de organizar a família, organizar a casa, quer dizer, as pessoas terem acesso à moradia, acesso à questão do transporte, que são os carros, acesso à organização de eletrodoméstico, quer dizer, organizou a primeira casa. Agora nós estamos numa segunda etapa, que é a segunda etapa de organizar as estruturas políticas que temos, que é saúde, educação, transporte, que são as políticas que a gente precisa avançar. Então, é essa segunda etapa que a Dilma está caminhando para a gente organizar e que demorou tantos anos e tantos séculos para isso acontecer. E agora que a gente está no caminho certo, não podemos bobear. Tá certo? Então, queria passar para o Adriano e logo em seguida para o Néder, para a gente ir finalizando aqui o nosso bate-papo. Obrigada. Viu, pessoal? Eu queria ir para o encerramento. Primeiro, agradecer a presença de todo mundo. Queria a presença da senhora, embora a senhora está muito quietinha aqui do nosso lado. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Ontem eu participei, lá no Largo de São Francisco, na escola da Faculdade de Direito, de uma cerimônia. Veio um grande jurista internacional, onde nós estamos analisando as condições da morte do presidente Juscelino Kubitschek. Então, tem uma controvérsia muito grande se Juscelino morreu por acidente ou foi intencional os militares terem matado Juscelino Kubitschek na Dutra, naquele estranho acontecimento. Lá no Rio de Janeiro, a Comissão Nacional da Verdade mandou um recado que era para eu não me envolver nessa história, que essa história era muito confusa, e que já estava esclarecido pela Comissão Nacional, e embora aqui na Câmara Municipal, a Comissão Municipal da Verdade levantou essa história, esse era um fato esclarecido e que não poderia ser reaberto. Imaginem vocês que tinha 500 jovens e professores lá no pátio do Largo de São Francisco, e veio o campo, né? E veio uma equipe de juristas internacionais discutir a reabertura do caso Juscelino ou não. Por que eu estou falando isso? Porque quando morreu Eduardo Campos, ficou uma suspeita no ar se o acidente com o avião de Eduardo Campos foi uma coisa natural ou provocada. Passou-se uma impressão que poderia ter havido alguma sabotagem, e essa sabotagem, isso correu nas redes sociais, vereadores, deputados, candidatos, que poderia ter sido uma intencionalidade a morte dele e que o maior beneficiário da morte dele seria a candidatura da Dilma ou a candidatura do Aécio. Passou isso. Como no Brasil, no tempo da ditadura, aconteceram coisas incríveis, até hoje não esclarecidas, esse negócio do Eduardo Campos entrou no imaginário popular. Aí o que fez a Globo? Nos mesmos moldes da morte de Tancredo Neves, do martírio de Tancredo Neves, que durou uma semana, a saída de Tancredo Neves do Hospital das Clínicas, e foi para a cidade dele, São João del Rei, depois foi para Belo Horizonte, criou aquele martírio, e desagou na eleição do Sarney. Porque o Sarney não podia ter sido candidato quando Tancredo morreu.
Quem tinha que substituir Tancredo era Ulisses Guimarães, que era o presidente do Congresso Nacional e era o presidente do PMDB. Deu um jeito. O Sarney era presidente da Arena, se desfilou uma semana. Não queriam Ulisses Guimarães. E vocês lembram que com o Eduardo não foi diferente. Teve a exumação, e aí, quando chegou o corpo em Pernambuco, sábado à noite, a Globo transmitiu ao vivo. Chegou no aeroporto, e domingo, durante o dia inteirinho, o velório e, finalmente, o enterro do Eduardo Campos, transmitido pelo Fantástico. Esse enredo estava escrito. Estava escrito. E a culpa que foi subjetivamente colocada na cabeça do povo brasileiro, a intencionalidade foi do governo. Foi do governo. Essa é a versão que foi vendida. Então, é mais do que natural que a Marina, como substituta daquele que morreu, não se sabe como, e o avião não se sabe de quem, e aquela história toda, todo aquele mistério que foi criado, e aí ressurge uma Marina das matas amazônicas, das florestas amazônicas, uma verdadeira sacerdotisa indiana, com aqueles chales, com aquela magreza, a grande amiga de Chico Mendes, criou-se toda essa subjetividade e se projeta. Se projeta. É evidente que é quase uma narrativa de um enredo de uma ficção, de uma novela, quase uma santidade. Nós não vamos eleger uma presidente da República, nós vamos representar uma misto assim, de uma monge budista, magrinha, com uma pessoa indiana, assim, que parece meio Mahatma Gandhi e tal, uma figura das águas, da pobreza, da miséria, sem capital, sem propaganda, sem partido, sem política, um misticismo fantástico, atrás de uma versão diferente de uma Nossa Senhora, né? Então, pessoal, isso aconteceu no Vietnã, na Guerra do Vietnã. Uma vez ia ter um plebiscito. Um plebiscito no Vietnã do Sul, se os franceses deviam ou não sair do Vietnã. Sabe o que aconteceu? Uma Nossa Senhora do Vietnã, uma estátua, como chama esse negócio, a padroeira do Vietnã do Sul, a estatuazinha, como a da Nossa Senhora da Aparecida, ela sumiu e ela foi aparecer numa outra cidade muito longe, e o que foi que os franceses espalharam? Que a Nossa Senhora fugiu do comunismo. Foi do comunismo. Então, pessoal, não é pouca coisa que está em jogo, não é pouca coisa que está em jogo. Eu vou só contar isso aqui. Depois que foi descoberto o petróleo do pré-sal, o Brasil virou o objeto de uma cobiça internacional sem precedentes. Não é qualquer coisa que está em... O Brasil sempre foi um país importantíssimo diante do contexto internacional, da geopolítica. Mas depois da descoberta do petróleo, então, é evidente que tem um movimento para substituir todos os governos de esquerda na América Latina. Mas o coração é o Brasil. É o centro, é o centro. A Venezuela está completamente dilacerada, completamente tumultuada. Mas tem que derrotar o PT, a esquerda, tem que ser derrotada no Brasil. Né? Nós, como consequência, como disse o Joãozinho com muita propriedade, nós continuamos na esquerda. Nós continuamos na esquerda. O que quer dizer isso? Que com esse movimento tão grande anti-esquerda, tem muita gente dentro do PT que se descaracteriza como candidatos de esquerda e da esquerda. Não é à toa que nós nos deparamos com os nossos próprios companheiros falando: pô, mas vocês não têm material nenhum, é uma vergonha fazer a campanha de vocês. Qualquer candidato, até do PT, tem uma fartura de material. Por que vocês não têm placas, banners, outdoors? Não temos porque nós somos de esquerda. Nós somos de esquerda.
Porque quem é de esquerda não faz dinheiro, não faz recurso, né? E cria uma própria rejeição, como se nós fôssemos um pai de família que não consegue pôr, além do básico para a família ser alimentada, um pouco mais que qualquer criança, qualquer jovem que é hoje, dentro de uma sociedade de consumo. Dentro de uma sociedade. Então, é factível, é possível que o PT sofra um enorme ataque, além do que está sofrendo, e nós estamos fazendo cálculos de eleições anteriores. Não, essa eleição ela tem outras características. Outras características. O Néder e eu somos pessoas que viemos da escola da resistência. Resistir é um verbo que nós conjugamos com uma tremenda de uma facilidade. A adversidade, a perseguição, todas essas coisas só nos encorajam, só nos encorajam. É difícil, é difícil. Se eu disser para vocês que está fácil, que é uma conjuntura tranquila, mentira. Dificílima. Dificílima, dificílima, dificílima. A gente percebe na cara de vocês, de cada um com o seu discurso, tentando até nos animar pela dificuldade. É verdade, é verdade. Mas o povo brasileiro já sofreu muitas derrotas. Sofreu demais. Quando Sarney foi eleito presidente da República, no fim da ditadura, ele destruiu o Brasil. Foi a maior inflação de todos os tempos. Foi uma miséria terrível, uma miséria terrível. Depois veio o maluco do Collor para tentar salvar, que a burguesia pôs o Collor numa espécie de uma marina da época. Aí teve que derrubar o Collor. Aí puseram o Itamar para tentar salvar. E aí vieram os tucanos. E aí venderam o Brasil. Entenderam? Mas o povo tem esse cheiro, o povo tem esse cheiro. O povo não entende todas as regras, mas sabe que se o PT for derrotado nessa eleição, pode vir um enorme prejuízo. Como quando Getúlio foi cercado e foi levado ao suicídio. O povo foi para a rua e quebrou o pau. Eu sei que tem muita gente falando assim, mas por que o Lula não volta? Por que o Lula não volta? Por que o Lula não volta? Até para o Lula voltar, se é que fosse o caso, ele tinha que tomar um cuidado enorme, enorme, enorme. Porque do jeito que os caras estão vindo com força, talvez até propusessem a derrota e a morte do Lula. Morte política do Lula, definitivo. Então, é um momento delicado, é um momento delicado. Então, companheiros, nós, a velha guarda que estava aqui, os caras mais antigos, tem o pessoal do Movimento Saúde, essa querida senhorinha aqui, que é doutora, que está quietinha, mas que deve estar preocupada com essa conjuntura, sabe que os caras são barra pesada. Barra pesada. E sabe que derrotar o PT nesse momento é uma coisa que pode trazer um prejuízo para o povo brasileiro que a gente não tem ideia. Porque quando a política de esquerda é derrotada, quem sofre é o povo. É o povo. É o povo. Sofre, sofre, sofre demais. Essa é a nossa preocupação. Essa é a nossa preocupação. Então, vamos tentar não perder a esperança, conversar com as pessoas. Eu não acho que dá para fazer campanha aleatoriamente. Não dá para fazer campanha assim, sem referência, sem referência. No vamos que vamos, não dá, não dá. Essa campanha não dá para fazer no vamos que vamos. É uma campanha que requer mais articulação, mais conversa, mais consciência. E não é adesivo no peito que vai dar a diferença da qualidade, da articulação, da conversa, da reflexão. Acho que a Juliana falou bem quando a gente tem que procurar um eleitorado mais consciente, mais experiente, que sabe do que nós estamos falando. Essa eleição não é Fla-Flu, não é Corinthians e Palmeiras, não. Essa eleição é uma briga para cachorro grande, que nós vamos enfrentar. Tá bom? O que nós podemos oferecer é que nós não vamos arregar, não vamos arregar. Nós sabemos que os caras estão vindo com uma força enorme, com muito dinheiro, com muita propaganda. Isso já foi... A Copa do Mundo foi
um ensaio, foi um teatro bem preparado contra o povo brasileiro. A juventude foi às ruas, tentou reagir, mas eles vieram com uma violência impressionante, criminalizando a juventude, os movimentos sociais. Eles vieram com legislação, eles vieram fortes. Eles estão nervosos, porque eles sabem que também, se eles forem derrotados dessa vez, o programa popular vai avançar, o povo vai avançar muito mais do que avançou até agora. Tá? Então, essa é a mensagem que eu tinha. Acho que essa é uma plenária de identidade, de irmãos, de pessoas que vieram da resistência, que vieram da luta e não vão se acovardar. Eu acho que o pessoal da Prefeitura de São Paulo, que está na Prefeitura, está escondido dessa disputa. Olhando para a câmera, dizendo que o pessoal que foi para a Prefeitura, que está no comando da Prefeitura, está escondido da luta e da disputa. Está deixando a Dilma, o Padilha e o PT no sereno. No sereno. Essa atitude é muito ruim, nos enfraquece e o povo percebe. Muito ruim essa atitude de quem está com enorme poder na Prefeitura de São Paulo se esconder da luta, do enfrentamento. Nós não podemos, nesse momento, nos esconder, temos que pôr a cara para bater. Obrigado. Obrigado, Adriano. Néder. Bem, pessoal, o Adriano e eu não conversamos sobre isso. Entretanto, eu penso da mesma maneira que o Adriano e disse isso ao prefeito Fernando Haddad, porque nós não temos por hábito falar pelas costas. Segunda-feira passada eu pedi um almoço com o prefeito e almocei com ele e um outro secretário por 1h30. E não foi um almoço para falar de amenidades. Foi um almoço para conversar sobre a situação do nosso partido, da conjuntura política, do governo em São Paulo e o que se espera da militância do PT, que está hoje ocupando cargos em comissão, sendo que, inclusive, uma parte significativa não enfrentou os governos Serra nem Haddad, nem o Serra nem o Kassab. Mas depois veio para o governo Haddad para ocupar cargos sem ter enfrentado a luta na rua como nós enfrentamos. E eu conversei com o prefeito que esta situação que nós estamos vivendo hoje... Quê? Tem uma perua branca lá fora que tem que ser retirada, senão vai ser multado. Então, pessoal, eu disse a ele que a situação é de tal maneira preocupante que não se pode admitir que os ministros da presidenta Dilma não saiam a público para dizer o que é que estão fazendo. Que aqueles que estão em Brasília e que são de São Paulo não gastem uma parte do seu tempo no sábado, no domingo, para vir aqui participar conosco de atividades de rua. Que é correto que cada vez mais o prefeito Fernando Haddad mude a sua agenda para que acompanhe as mobilizações de rua, seja acompanhando a presidenta, seja acompanhando o Padilha, seja acompanhando atividades que a militância está organizando em diferentes regiões da cidade. Mas que não é suficiente a participação do prefeito. Nós esperamos que os secretários da Prefeitura de São Paulo tomem uma atitude. Nós esperamos que o segundo e terceiro escalão na cidade de São Paulo não se omita, não se acovarde, não se acomode, ocupando cargos e recebendo salários da prefeitura, enquanto nós estamos vendo um sério risco de nós perdermos o governo federal, de não elegermos o Padilha, e nós sabemos a consequência que isso trará para a reeleição do Fernando Haddad daqui a 2 anos. É uma política burra. É uma política perigosa, estreita, pequena, não perceber o que é que está em jogo numa derrota do PT no governo federal. Se acontecer de nós perdermos as eleições,
3 meses depois, a população vai estar se lamentando por tudo aquilo que perdeu nos 8 anos do governo Lula e dos 4 anos do governo da Dilma. E é claro que eles não querem que a Dilma se eleja por mais 4 anos, porque eles sabem que depois da Dilma virá o Lula. É claro para eles que se nós tivermos mais 4 anos, o Lula volta com uma força muito grande para ser novamente presidente da República. E se com 12 anos nós já fizemos o que foi possível mudar na história desse país, imagina com mais 4 anos da Dilma e mais 4 anos ou 8 anos do Lula na presidência da República. Nós vamos consolidar uma série de mudanças, de programas e de estratégias e de reformas, de mudança estruturais no país que eles não querem de forma alguma, como o Adriano lembrou aqui. Então eu não consigo entender, com tanta coisa que está em jogo, com o risco de uma derrota eleitoral na presidência da República, de nós não interrompermos os 20 anos do PSDB no governo do Estado de São Paulo e ainda correndo o risco do Suplicy perder a vaga para o Serra, esta acomodação aqui na cidade de São Paulo, como se nós fôssemos apenas gestores, como se nós fôssemos apenas os responsáveis pela saúde, pela educação, pela moradia, pelos direitos humanos, o raio que o parta. Nós queremos ver a militância do PT na rua, nós queremos ver o secretariado do Haddad na rua, nós queremos ver o 2º e o 3º escalão e nós queremos ver aqueles partidos aliados que estão ocupando posição de mando dentro da prefeitura, do Partido dos Trabalhadores, assumindo compromisso. É isso que nós queremos ver ao lado da militância do PT. E cada um aqui tem a responsabilidade de cobrar, na subprefeitura, na unidade de saúde, na escola. Nós não queremos ver o pessoal fazendo campanha em horário de trabalho. Nunca defendemos campanha em horário de trabalho. Agora, não ver essa moçada à noite, de manhã cedo, fazendo porta de fábrica, fazendo porta de hospital, no final de semana se doando, isso é inaceitável. Isso foi dito para o prefeito. Não foi dito pelas costas, foi dito pessoalmente. E nós temos hoje setores dentro do PT que acham que essas candidaturas já estão inviáveis. E quem acha que nós já perdemos, pode ter uma surpresa, porque a militância do PT, quando necessária, se desdobra em 3, 4, 5. E nós não estamos vendo, inclusive, o movimento sindical se envolvendo como deveria na campanha eleitoral. E aqui não se trata de defender a candidatura A, B ou C, do deputado este ou do deputado aquele. Se trata de um projeto político que está sendo colocado em risco. Então, eu penso que nós fazemos essa plenária com esta qualidade, com esta participação e com a seriedade em que a questão foi tratada aqui, nos obriga a ter atitudes também no que diz respeito à direção do partido, à direção política da campanha e o que é que nós esperamos daqueles que estão em posição de direção, inclusive no governo. Há um entendimento hoje que a Dilma tem que ir para a rua. Chega de ficar fazendo discurso dentro de 4 paredes, dentro do palácio, e dialogando apenas com aqueles interlocutores mais próximos. Não sei se vocês observaram que está mudando o perfil da candidatura da Dilma. Está mudando a qualidade do programa eleitoral. A Dilma vai se misturar cada vez mais com o povo. E nós estamos observando que cada vez mais os ministros estão sendo chamados a responder. A dona Lourdes colocou aqui corretamente a questão do Armínio Fraga. Ele já foi escalado, gente dentro do governo, para responder e fazer uma análise de qual é o programa de política econômica que eles estão apresentando. E alguns outros ministros já estão sendo escalados para responder cada ponto. Não tenham dúvida, nos próximos debates presidenciais que nós teremos, vocês vão ver um outro tipo de Dilma. Não vai ser a Dilminha, paz e amor. Chega, porque foi exatamente essa atitude de apanhar calada, de não responder, de deixar questões mal explicadas, de deixar o disse pelo que não foi dito, é que deixa um espaço para que cresça essa política de queimação da gente e de desgaste da nossa imagem na sociedade. E é exatamente esta
maneira que fez com que o Padilha não crescesse até agora. O que é que justifica o crescimento do candidato do PMDB, o Paulo Scaff, que cresceu 13 pontos percentuais depois que começou o programa de televisão? Porque ele enfrentou o Geraldo Alckmin. Então, nós não podemos fazer uma campanha só dizendo quem é o Padilha, que ele é médico, que ele estudou na USP, que depois ele foi fazer pós-graduação não sei aonde, depois foi para o Norte, para o Nordeste, etc. Nós temos que chamar cada vez mais o debate para a questão da política de segurança, para a questão da educação, para a questão da saúde, fazendo uma denúncia do que acontece e apresentando o que é que nós vamos fazer de diferente. Né? Eu tenho a impressão que já passou aquele período de nós dizermos que os nossos governos são melhores do que os deles. Eu acho que a população quer saber agora o que é que vai acontecer. Dilma, se você for eleita, o que é que muda no Brasil? O que é que vem de novo? O que é mais futuro que você está prometendo para a gente? Substancialmente vai mudar o quê? Na política econômica, na questão da reforma política, na reforma da democratização dos meios de comunicação, da reforma urbana, etc, etc, etc. E você, Padilha? Você quer interromper 20 anos do PSDB para fazer o quê? Fazer um pouquinho melhor? Para fazer mais rápido, mais ágil? Ou você quer fazer coisas diferentes? É isso que as pessoas estão querendo na rua, pessoal. E nós vamos ter que assumir essa responsabilidade como sendo uma responsabilidade nossa. Eu acho, viu, Adriano, que material nós temos material de excelente qualidade, é um material politizado, não é gracinha que nós estamos distribuindo para as pessoas na rua, e esse material nosso tem que ser distribuído por uma militância aguerrida. E tudo aquilo que nós pudermos fazer, quando o Adriano não tiver condição de fazer, eu tenho a obrigação de procurar maneiras de fazer. Tá certo? E assim por diante. Porque não é justo, pessoal, a gente ficar achando que o candidato a deputado federal tem que se virar em 30, em 40, para dar solução para todos os problemas que existem. Nós vamos ter que encontrar soluções compartilhadas entre nós. Quando não der para ele fazer uma coisa, eu tenho a obrigação de procurar uma maneira de fazer. Quando nem ele nem eu tivermos condição de fazer, vocês têm que nos ajudar a fazer com que o nosso material seja utilizado de uma maneira cada vez mais criativa e que tenha um resultado muito melhor. Então, quero dizer para vocês que nós vamos pôr gás, energia nessa dobrada, e não é justo, volto a dizer, que a gente, por falta de uma estratégia, deixe o espaço para oportunistas ocuparem. Então, eu concordo com a proposta feita aqui pela Juliana, que, ao invés de a gente ficar distribuindo papel a esmo, sem orientação, sem saber para quem nós queremos distribuir, nós temos que ter uma lógica nessa distribuição. Naquelas áreas em que nós temos uma inserção mais forte, o Adriano, eu, é por ali que nós temos que começar e chegando na questão do bairro, do entorno. Então, muito obrigado. E a doutora Dolores parece que quer falar um pouquinho. Olha, eu peço desculpa por não ser eloquente como aquelas mulheres que falaram ali todas. Eu sou médica e eu peço socorro para quem é do Jardim São Luís e Parque Santo Antônio, na militância do PT. Eu não sou petista que voto há 25 anos no PT, porque a gente tem que ver a comparação entre os eleitores. Então, é isso que tem que ser feito e tem que ser olhado. Por exemplo, o Serra é o candidato que vai lutar com o Suplicy. Vocês não sabem que o maior beneficiado do mundo com a indústria farmacêutica é ele é dono da indústria farmacêutica no Brasil, dos genéricos. Ele é o maior beneficiário. Na prefeitura tinha uma lei que funcionário não podia participar de nenhuma concorrência. Ele, prefeito, descarregava milhões de caminhões de remédio lá, cujo dinheiro vai para o bolso dele. E o povo não percebe isso. Eles têm que olhar isso aí, porque o maior beneficiário é ele, não é o povo. Não é para o povo que ele está fazendo, é para ele mesmo. E ele fica toda
toda vez falando que, como ele foi ministro da Saúde, ele fez tudo isso, ele sabe como lidar. Ele não chega aos pés da honestidade do Suplicy. Eu espero... Eu não sou petista, mas eu vou votar no Suplicy. Todos têm. Vocês têm que ver tudo isso. E eu quero deixar que a militância fique sabendo que ela é imbatível em São Paulo. Se vocês quiserem, vocês elegem quem vocês quiserem. E vocês têm que examinar o legado da pessoa para escolher. É isso que tem que ser feito. Eu agradeço muito. Isso aí, gente. Muito obrigada a todos. Vamos soltar aí o jingle da Dilma, que está muito bacana. Vamos para a rua fazer campanha, que é isso que a gente sabe fazer de melhor para buscar uma organização de políticas públicas de fato para a sociedade onde a gente milita, tá bom? Um beijo a todos, companheiros e companheiras. Muito obrigada.